Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova da FUNEC de Contagem do ano de 2023 para ingresso em 2024, certo? Amigos, essa prova ela vai estar rabiscada aqui porque eu não consegui o caderno limpo, digamos assim, né? Uma pessoa, uma aluna, me mandou a foto escaneada com a melhor qualidade possível do caderno, porque até o momento, eu tô gravando esse vídeo dia 11 de dezembro de 2023, a FUNEC ainda não tinha colocado o caderno no site. Então, às vezes eles colocam, às vezes não colocam, enfim. As provas da FUNEC são um pouquinho difíceis de achar as antigas. Então, como o caderno, né, os alunos puderam levar o caderno na prova, eu pedi para que tirasse a foto para mim escaneada para eu poder resolver aqui para vocês, corrigir de primeira mão. Então, às vezes, vai estar marcada aqui uma resposta que não necessariamente é correta, eu vou fazer tudo aqui nos mínimos detalhes, beleza? Se você estiver estudando no futuro aí para a FUNEC de Contagem ou qualquer outro colégio técnico do Brasil, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, o meu curso Matemática para Colégios Técnicos. Você vai se preparar para qualquer colégio técnico que você vier a tentar, certo? E vai melhorar muito a sua matemática de forma geral para começar o seu ensino médio com o pé direito. Lembre-se, a preparação para essas provas, né, ela já vai te dar um embasamento que você precisa para estudar nas melhores escolas do Brasil no ensino médio. Então, assim, o vestibular, ele é muito bem pensado, né? Você já vai estudando para não passar perrengue lá dentro. Tranquilo? Então, vamos lá que eu vou corrigir por aqui as questões. E essa questão aqui, eu vou tentar nem editar esse vídeo, tá? Então, lembre-se que tá aqui na descrição o curso. Mas essa questão aqui, especificamente, ela já é uma que eu vou dar uma problematizada. Antes de você começar a ler o hashtag textão, você vem aqui no comando final e lê primeiro o que vai pedir para você prestar mais atenção no texto. Considerando que o tempo médio de espera para atendimento de uma criança era de 2 horas, com agilidade no atendimento, o tempo médio de espera passará a ser quanto? Então, olha só, antes, 2 horas são 120 minutos, né? Porque 1 hora é 60, então 2 horas são 120. Então, esse tempo vai ser reduzido, vai estar falando aqui no texto, e aí a gente vai ver para quanto. Olha só. Unidade de apoio pediátrico encerra as atividades com saldo positivo após período crítico de doenças respiratórias. Deu uma aumentada aqui na fonte, né? De acordo com a gerente de enfermagem da linha da criança, Laila Ramos, a unidade de apoio pediátrico foi criada para desafogar a grande demanda no Centro Materno Infantil. CMI recebia e gerava uma grande fila, certo? De espera. A agilidade no atendimento foi um ponto de destaque na iniciativa. Com uma equipe dedicada exclusivamente às crianças, o tempo de espera foi reduzido em mais. Lê essa frase aqui, que para mim é a fonte da problematização. Falou que foi reduzido em mais de 80%. Tranquilo? Beleza. Segundo Laila, permitido que as crianças recebessem cuidados médicos especializados de maneira mais eficiente. Então, esse 120, ele vai ser reduzido em mais de 80%. Se eu reduzir em 80%, como é que eu posso calcular isso aqui? Eu posso só multiplicar esse número por 0,2. Por quê? Se eu reduzo algo em 80%, eu vou ficar com 20% daquela coisa. Então, 20% é 20 dividido por 100, né? Ando uma casa com a vírgula e fica 0,2. Beleza? Então, como é que eu faço essa continha aqui? Fácil. Eu tiro esse zero daqui para poder fazer a vírgula andar uma casa para cá. Então, vai ficar 12 vezes 2, 24. Beleza? Então, olha só para você ver. Se ele falasse que foi reduzido em 80%, a espera seria 24%, certo? Mas como ele fala que é mais que 80%, então a espera ficou reduzida a menos que 24%. Só que essa letra B aqui, né, ela é a resposta que está no gabarito. Inclusive, se eu tivesse fazendo a prova, eu marcaria 24%. Por quê? Porque é menos que 24 seria o mais correto. Só que ele coloca 20 ali, qualquer valor menor que 24 poderia ser, entendeu? Então fica muito amplo esse 20. Vocês entendem o que eu quero falar? É 24, mas não entra o 24, porque ele falou que é em mais de 80% que reduz o tempo, né? Só que aí, ao mesmo tempo também, a gente não pode ser tão chato assim, né? Porque a gente sabe que às vezes a prova ela tá falando num português mais do dia a dia. Entendam o que eu tô querendo falar. Ele falou ali, ó, que é cerca de 2 horas. Ele também não deu precisão desse número. Entenderam o que eu quis dizer? Se ele tivesse sido um pouquinho mais assim, escrito em português um pouco mais correto, não ia dar margem para ninguém questionar nada. Mas eu só tô querendo dizer aqui o seguinte, que do jeito que foi escrito, ele abre um pouco de margem para você pensar assim, poxa,
mas ele falou que era cerca de 2 horas, 120 minutos. Como ele falou que o tempo foi reduzido a mais de 80%, então 24 é exatamente 80%. Como vai reduzir mais do que isso, então talvez eu pensasse em colocar a letra A ali, entendeu? Que é 20 minutos, que é um pouco menos de 24, porque ele falou que a redução do tempo foi mais de 80%. Enfim, se eu tivesse na prova, eu ia marcar a letra B, mas eu entendo as pessoas que talvez tiveram uma tendência de marcar a letra A. Jess, cabe recurso? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a prova não vai anular, mas se você se sente prejudicado, como diz o outro, o não você já tem, não tem? Então, talvez fosse algo de você questionar e falar, olha, seu salário que era mais de 80%. Então, 24 é se reduzisse exatamente 80%, como reduziu mais de 80%, o tempo de espera, então, vai ser menos que 24 e a única alternativa é a letra B. Entra com recurso? Sinceramente, eu não sei. Se você quer entrar com recurso nessa questão, com essa justificativa, você vai ter que ler o edital e andar rápido, ok? Caso você tenha errado, né? É uma questão muito fácil. Eu acredito que a maioria das pessoas não vai ter errado isso aqui na letra A. Mas, se a pessoa tá por dentro de pegadinha e tudo e tal, talvez ela deu essa questionada aí, e aí vale, né? Enfim, lance a braba, você faz o que você achar melhor, tá? Mas eu não sei como é que faz, você vai ter que procurar do edital, certo? Eu já lancei a braba, pô. Você tá querendo que eu faça os trem tudo aqui de mão beijada? Vai lá e olha, tá? Vamos ver agora a questão 12, né? Pra gente ler o texto, fala sobre o novo PAC, que vai investir em obras e serviços para melhorar a vida da população. Antes de começar a resolver a questão, você dá uma lida no que ele quer, ó. De acordo com a tabela, o investimento em bilhões de reais é da ordem de grandeza de, tá? Uma forte parceria entre o governo federal e setor privado, estados, municípios e movimentos sociais é a marca do novo programa para gerar emprego e renda e reduzir as desigualdades sociais e regionais de um esforço comum. E comprometido com a transição ecológica, neoindustrialização, crescimento, blá blá blá. O programa inclui novos eixos de atuação de acordo com a tabela seguinte. Então, aqui estão os investimentos, né, e os eixos de atuação. Ele pediu o valor da tabela, né? Então, é para você somar esses valores aqui, ok? Então, vou apagar aqui para a gente. Observe uma coisa, ó. Daqui para cá a gente tem 8 zeros e aqui que a gente vai somar. Então, guarda esses 8 zeros aí, né, numa tigela cerebral. Então, vamos lá, ó. 7 mais 4, 11. 11 mais 9, 20. 21, vai 2. Aí veio 2 para cá. 2, 4 mais 7, 11, 12 mais 2, 14, mais 5, 19, vai 1. Certo? Esse 1 aqui, eu acho que ele é o 1 que a aluna escreveu, não é o número 1 de 17, não. Tá? Então aqui foi 1, vamos ver. 6 mais 1, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. Certo? Então ficou esse número aqui e 8 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui, a gente vai ver como é que tá escrito a ordem de grandeza, né? Ali, ó. Tá vendo? Começou com 109,1. Então, se eu andar aqui, ó, as casas para ficar igual a letra A, o que vai acontecer? Eu vou andar, ó, a vírgula estaria aqui, né? Eu vou andar 8, que são esses 8 zeros, mais uma, 9. Então, vai ficar 109,1, não precisa escrever mais os zeros, vezes 10 elevado à nona potência. Então, aqui, respostinha da letra A, tranquilo. Questão 13. Uma caixa d'água em forma de bloco retangular foi construída de acordo com as medidas especificadas a seguir. Sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros e que a caixa d'água tem uma vazão de 200 litros por minuto, o tempo que levará para ser esvaziada totalmente. Então, se eu multiplicar aqui 6 vezes 8, 48, vezes 2, 96, isso vai ser 96 metros cúbicos. Só que eu vou colocar 3 zeros, porque cada metro cúbico é 1.000 litros, como você já sabia. Ele nem precisava ter te dado essa informação aqui, tá? Te deu de camarada que ele é. Eu vou dividir aqui por 200. Por quê? Porque ele falou que é 200 litros por minuto. Então, se eu dividir a quantidade de litros que tem na caixa por 200, eu vou saber simplesmente a quantidade de minutos, né? Então, ó, 1, 2, 1, 2, 960 por 2 vai dar 480. E resposta da letra D também, uma bem tranquila, né? De graça aqui, né? Isso aqui foi de graça. Fez para te ajudar, né, Beninho? Agradeça. Uma fábrica de embalagens produz, em formato cilíndrico, embalagens de papelão de acordo com as medidas de 30 centímetros de altura, certo? E 6 centímetros de raio da base. Observa, ele já te deu o raio, então ele não quis te pegar aqui, né? Porque geralmente quando dá em diâmetro aqui, ó, você tem que ficar esperto, tem que dividir por 2 para jogar na fórmula, né?
como especificado a seguir. Outra coisa que ele fez para te ajudar aqui foi dar essa fórmula, ele não era obrigado, tá? Que o volume do cilindro é πr² vezes a altura. Por que que é πr² vezes a altura? O πr² é a área da base. Quando você pega a área da base e multiplica pela altura, você tem o volume de qualquer figura prismática, né? Figura prismática, vamos chamar assim, né? Embora esse aqui seja um corpo redondo, mas quando a gente fala prismática, porque o eixo dela, aqui, ó, todas as seções transversais são constantes, tá? Então, a gente pode chamar isso de uma figura prismática, digamos assim, entre aspas. Considerando que apenas 2/3 do volume do cilindro são utilizados, o volume V em centímetros cúbicos a seguir é de quanto? Né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, 2/3 de π raio ao quadrado, que é 6, vezes a altura, que é 30, ok? Então, aqui, tranquilo, né? Olha só o que eu posso fazer. Ao invés de escrever 6 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, eu vou escrever 6 vezes 6 para poder simplificar ali um desses 6, né? Então, aqui, ó, 6 dividido por 3 é 2, ok? Aí eu vou multiplicar aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3 seria 72. Mais um zero daqui, mais o π. Qualquer ordem que você fizer essa conta dá na mesma. Respostinha da letra C aí, beleza? Certo medicamento é ministrado a um paciente de acordo com o tempo em minutos. Inicialmente, esse paciente toma uma quantidade Q em ml e o restante do medicamento é ministrado a cada minuto, segundo a tabela a seguir, que relaciona a quantidade de medicamento e o tempo em minutos. Observam, no primeiro aqui, ele tem 85 ml. Aí, para o segundo minuto, digamos assim, aumentou 5, aqui aumentou mais 5. Então, vai aumentando de 5 em 5, certo? A quantidade de medicamento utilizado após o período de 2 horas de medicação será em ml igual a quanto? Então, nós vamos pensar o seguinte, um período de 2 horas, né, são 120 minutos, ok? Só que 120 é 1 minuto mais 119 minutos. Por que eu tô falando que é 1 minuto mais 119? Porque o primeiro minuto, ele é 85, ok? Então, o primeiro minuto você tem 85. E a partir daí, a cada intervalo de 1 minuto, você aumenta 5 ml. Então, se você tiver 119, você vai pegar o número 119 e vai multiplicar por 5. Então, vai ser 85, que é o inicial, mais 119 vezes 5. É uma função de primeiro grau isso aqui. 5 vezes 9 é 45, vai 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, tá? E 5 vezes 1, 5. Então, é 85 mais 595, certo? Se você pegar esse 5 aqui para transformar o 595 em 600, então vai ficar 80 mais 600, que é 680, respostinha aqui da letra C, certo? A prefeitura de uma cidade recebeu uma verba de 270 mil para investir em 3 setores: educação, saúde e limpeza urbana. Antes da gente ler, né, vamos ver aqui, ó, a verba do setor de limpeza urbana vai ser de quanto? Tá? A maneira mais justa encontrada para dividi-la de forma diretamente proporcional, certo? A educação terá uma verba proporcional a 20, certo? A saúde proporcional a 30 e a limpeza urbana proporcional a 40. Então, se a gente somar aqui, ó, 20 mais 30, 50, mais 40, 90, é como se a gente dividisse esse valor em 90 partes, certo? Então, olha só, vou fazer isso aqui rapidão, porque não precisa você encher linguiça igual você aprendeu na escola, não. Vou pegar 270 e vou dividir por 90, ok? 27 por 9 é 3. Então, cada parte é 3. A parte da limpeza urbana, a verba é de 40. Então, se você multiplicar 40 vezes 3, vai ser 120 com zeros, né? Então, vai ser 120 mil, resposta da letra D. Jess falou muito rápido, gente. Pelo amor de Deus. Soma isso aqui da 90, divide 270 por 90 e multiplica o resultado pela parte proporcional à limpeza urbana. É assim que você faz divisão proporcional. É muito lógico a divisão proporcional, não precisa encher linguiça. Você vai fazer prova de concurso, não é prova de escola, mas não, entendeu? Aí o que eu sempre falo, assim, ter uma visão um pouquinho mais dinâmica das coisas. Ó, escola já era, filho. Você tá no ensino médio, aquele trem de ensino fundamental lá já acabou. Dá adeus aquela vagarosidade de escola. Pelo amor de Deus, amiguinhos. Em um posto de vacinação, crianças de 0 a 14 anos foram vacinadas com 3 tipos de vacina. Em uma tabela foram anotados o tipo da vacina, né? E a idade de cada uma, respectivamente. Então, ele quer saber a média em anos das crianças vacinadas. Então, a gente tem que fazer o seguinte: nós temos que multiplicar a quantidade de crianças de 1
de 4 anos, né? Uma criança de 4 anos. Certo? 2 crianças de 6, você tem que multiplicar 2 vezes 6. Porque assim você vai somar a idade de todas as crianças, certo? O que eu vou fazer, porque eu sou adulta e responsável, né? Eu já vou fazer aqui somando na calculadora. Ó, 1 vezes 4 vai dar 4. 2 vezes 6 vai dar 12. Certo? 1 vezes 8 aqui, ó, vai dar 8. Ok? Mais 8. 2 vezes 10, 20. Ok? 1 vezes 12, 12. Agora, daqui pra frente é só uma, tá vendo? Uma de cada idade. Então, vou somar aqui 14 mais 8 mais 10. 14 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14. Lá na hora da prova, você ia ter que fazer essa conta, certo? Sinto muito. 114. E agora eu vou dividir pelo total de crianças. Então, quantas crianças que eu tenho no total? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou dividir 114 por 12, tá? Eu não gosto de fazer conta na força do ódio, eu vou dividir primeiro por 2. Aqui vai dar 6, certo? 114 vai dar 57, né? Deixa eu ver. Por 2 vai dar 5, sobram isso, 57. Se fosse 54, ia dar 9, certo? Se fosse 54, porque de 54 é da tabuada do 6, ia dar 9. Aí o 3 que sobra, você vai dividir por 6, vai dar 5. Então é 9,5. Você pode fazer a soma, a divisão, desculpa, dessa forma, ou então na força do ódio aqui, né? Enfim, aqui ó, vai dar 9, 9 vezes 6, 54, sobra 3. Aí 30 dividido por 6, coloca a vírgula, né? Que você pôs esse zero aqui, vai dar 5, 5 vezes 3, 30. Então, a resposta ali da letra B também é uma questão fácil, né? Não sei se a pessoa podia criar alguma fanfic para errar essa questão aqui, sei lá. Talvez dividir aqui errado, ou não contabilizar as somas que eram 2 aqui, né? Vamos só ver se ia ter resposta. Eu ia tirar, então, um aluno, uma criança de 6 e uma criança de 10. Então, eu ia tirar 16 aqui, ia ficar 98. Se eu dividir 98 por 12, vamos ver aqui quanto que vai dar. 98 dividido por 12, 8,16. Nem ia ter resposta, né? Mas aí eu ia tirar 2 aqui, então 98 dividido por 10 ia dar 9,8. Eles não quiseram encher muito o saco, não. Colocaram um resultado ali que não dava cálculo, né? Quando é assim é menos pior, né? Porque quando você faz o cálculo e erra, é pior, né, Berguei? Tipo assim, que tem a resposta do cálculo que você fez, aí você erra feliz. Uma praça é formada pela limitação das ruas A, B e C. Sabe-se o comprimento da rua C é igual a 100 metros, ok? Então, rua C é 100 metros. Rua B tem 20 metros a mais que a rua C, então tem 120. E a A tem 10 metros a mais que a C, então a A tem 110. Sabendo que as medidas do lado da praça acompanham as mesmas medidas da rua, então o perímetro ABC da praça é igual a quanto? Só somar, né? 100 mais 110 dá 210, mais 120, 330. Aí também uma questão de graça, né, Bergues? Um terreno em forma de trapézio, conforme as medidas a seguir, é formado por um retângulo e 2 triângulos retângulos isósceles. O dono do terreno deseja construir utilizando espaço, todo o espaço possível. Então, qual que vai ser a área do terreno? Bem, ele falou que esses 2 triângulos aqui, eles são isósceles, né? Esse aqui e o do lado de lá. Então, nós vamos pensar o seguinte, se isso aqui, ó, isso é 200 e aqui em cima é 100, se você subtrair vai dar 100. 50 para cada lado, ok? 50 para cada lado. Não precisava nem ter falado isso, né? Por causa do seguinte, ó, ele já deu esse 50 aqui, então pro triângulo 6 isósceles aqui tem que ser 50, né? Não precisava nem ter feito esse cálculo, mas enfim, a conta fechou. Então você vai ter 2 triângulos de 50 por 50. Então, ó, é base vezes altura dividido por 2. Estou multiplicando esse 2 aqui, porque eu tenho um aqui e um de cá, certo? Mais um retângulo de 50 por 100. Então, 100 vezes 50. Poderia usar Bzão mais Bzinho, fórmula do trapézio? Obviamente, né, amigos? Então, aqui eu corto. 5 vezes 5, 25, com 2 zeros. 1, 2. 1, 2. E aqui, né, 5 vezes 1, 5 com 3 zeros. Então, 5.000 mais 2.500, 7.500, resposta da letra B. Essa aqui, questão 20, né? Como ela tem um textão, antes de ler o textão, você vai descer lá embaixo e vai primeiro ler o comando, porque ela vai ter um gráfico e blá blá blá. Segundo o censo de 2022, o número total de habitantes indígenas no país é de quanto? Então vamos lá, né?
ver primeiro o gráfico, você já vai dando uma lida para você ver do que vai falar, pra você, né, já pescar no texto coisas que são mais relevantes. Ó, população indígena segundo o IBGE. Então aqui ele já está te dando um gráfico da população indígena, tá vendo? E aqui ele já te deu, no norte tem isso, nordeste, sul, sudeste. Beleza, então provavelmente a gente só vai ter que somar. Vamos ler o texto só por desencargo de consciência. Norte e nordeste correspondem a 75,71% dos indígenas do país. Grande parte dos indígenas do país, 44,48%, está concentrada na região norte. São 753.357 indígenas vivendo na região. Em seguida, com o segundo maior número, está o Nordeste, com essa porcentagem, aquele valor ali, blá blá blá. E tá, as demais regiões são Centro-Oeste, com os respectivos valores ali. Ótimo. Então, o que ele pede é isso, né? Segundo o censo de 2022, o número total de habitantes indígenas no país é de quanto? Literalmente, só você somar esses valores aqui. Não dá nem para acreditar, né, amiguinhos? Então, aproveitando aqui o que a coleguinha fez, casa embaixo de casa, pontinho bonitinho, fazer a continha, respostinha aí da letra A, sem maiores problemas. Eu nem vou fazer aqui a conta, se você quiser, você faça aí só para treinar. Pegar aqui a parte de ciências, né, para a gente comentar um pouquinho também, bem tranquila, tá? Eu já tinha olhado as questões. Questão 21 de ciências. Embora muitas vezes não pensemos nisso, nossas atividades cotidianas são diretamente influenciadas pela quantidade de luz disponível naquele momento do dia. Essa diferença de luz serve de marcador para nos levantarmos, para comermos e também para irmos dormir. Esse fenômeno que origina essa diferença de quantidade de luz ao longo do dia e noite ocorre por quê, né? Ou como? Tá? Em virtude do movimento de translação do Sol em torno da Terra, fazendo com que a cada movimento ele se posicione em um ângulo diferente em relação ao nosso. Bem, o movimento de translação, quem faz é a Terra em torno do Sol, então não o contrário. E também o movimento de translação ele está relacionado às estações do ano, tá? Esse aqui de quantidade de luz durante o dia e a noite é um movimento de rotação da Terra, né? Então, olha só, letra B, em virtude do movimento de translação da Terra em torno do Sol, não. Em virtude do movimento de rotação da Terra em torno de si mesmo, fazendo com que a cada momento diferentes faces da sua superfície estejam voltadas para o Sol. E a letra D aqui, movimento de revolução da Lua, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos para essa 22, que eu achei ela um pouco mal escrita, tá? Alguns alunos até me mandaram no privado, falaram, tinha que anular, não sei. Olha, anular é uma palavra muito forte. Acostumem-se com isso. Às vezes as provas, elas têm um pouco de ambiguidade ali e tal, mas não é por isso que elas vão anular. Inclusive tem provas que não anula de jeito nenhum. Não adianta você chorar, chamar o Papa, que não vai anular. Por exemplo, o Enem não anula de jeito nenhum, tá? E assim, às vezes uma questão não foi anulada, mas deveria. E ela não vai ser anulada por causa do ego da banca. Então você tem que se acostumar com o concurso, é assim mesmo, tá? Agora, essa questão aqui, eu acho que ela não tem que ser anulada, mas eu acho que ela também foi um pouquinho mal escrita. Ó, desde tempos imemorais, antes da invenção da escrita e que se perderam nos relatos orais, o homem observava o céu e aprendeu que existem períodos diferentes ao longo do tempo, em que chovia mais, fazia mais calor ou frio, era mais seco ou a quantidade de vento aumentava. Tal conhecimento impactou diretamente a atividade humana em áreas como a agricultura, a pecuária e a construção civil. Esse fenômeno astronômico se deve ao fato de... Bem, ele está falando ali de mudanças de estação do ano. Né? Ao girar em torno do Sol, oscilando verticalmente, a Terra passa a expor mais uma região de sua superfície à luz solar, hemisfério norte ou hemisfério sul, criando as chamadas estações do ano, ou seja, verão, outono, inverno e primavera. Certo, né? Só que essa parte aqui, oscilando verticalmente, eu meio que achei assim, eu não entendi o que ele quis dizer. Para mim não precisava ter colocado essa frase, estaria mais certo, olha, esse trecho, né? Ao girar em torno do Sol, a Terra passa a expor mais uma região de sua superfície à luz solar. E está relacionada aos hemisférios sul e norte, porque quando no sul é verão, no hemisfério norte é inverno e vice-versa. Essa questão das estações do ano estão ligadas a hemisférios e não a parte oriental e ocidental, né, como na letra B sugere. Então, ao girar em torno do Sol, oscilando horizontalmente, a Terra passa a expor mais uma região da sua superfície à luz solar, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, não tem nada a ver, tá? Aí aqui, oscilando verticalmente, né, a Terra ela tem um eixo, que é mais ou menos isso aqui, que ela vai ter um ângulo, digamos assim, né, de inclinação,
E aí, à medida que a Terra vai girando em torno do Sol, a exposição de uma face dela vai estar voltada para o Sol aqui, né? Tá vendo aqui durante o dia, ó. E aí é isso que vai corresponder ao verão, inverno, enfim, as estações do ano, e está relacionado aos hemisférios norte e sul e não leste e oeste. Então, essa coisa aqui que eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas de qualquer forma, as outras alternativas não fazem sentido nenhum, porque aqui vai falar, ó, na letra C e na D, do movimento de rotação. E o movimento de rotação da Terra tem a ver com a alternância de dias e noites e não com as estações do ano. Número 23. Ao longo do ano, ao observar o céu noturno, é possível perceber que o formato da Lua, o satélite natural da Terra, vai modificando. Essa modificação nos aspectos aparentes da Lua, ao qual nomeamos de fase da Lua, é mostrada a seguir. Então, vai falar aqui sobre fases da Lua, certo? As fases da Lua acontecem por quê? Ao girar em torno do Sol em um movimento chamado revolução. Não, tá? O movimento de revolução da Lua é o que ela faz em torno da Terra. A Lua tem 3 movimentos: a revolução, que é em torno da Terra, rotação, que é em torno dela própria, e a translação, que é em torno do Sol. Então aqui já começou a errar. Ao girar em torno da Terra, num movimento chamado rotação, não, rotação em torno de si própria. Né? Letra C, ao girar em torno da Terra em um movimento chamado revolução. A Lua se posiciona em diferentes ângulos em relação ao nosso planeta. Sim, é isso aqui a resposta, né? Ao girar em torno da Terra em um movimento chamado translação. Não, o translação é em torno do Sol. Bem, vou fazer aqui uma questão de biologia, embora não seja muito da minha área, né, Berguines? Porque minha área é mais física, química e matemática, mas vou fazer aqui porque é uma questão bem tranquila, não teve muitos problemas, essa prova de ciências não está bem fácil. A reprodução é um fenômeno biológico que tem por objetivo a preservação da espécie, o crescimento e a reposição de células perdidas. Neste fenômeno, uma molécula desempenha papel central, pois é por meio dela que todas as informações da vida são passadas de uma geração para outra. Está falando de DNA, né? Essa afirmação está relacionada ao quê? Ao DNA, que é uma molécula orgânica, sim. Molécula orgânica que tem cadeias de carbono, né? Componentes com carbono. Molécula orgânica que compõe nossos genes. E por meio dessa sequência permite que todas as informações anatômicas e fisiologias sejam repassadas de uma geração de seres vivos para outra. Então a resposta correta aqui é letra A. B está errada por quê? Porque ele fala que é inorgânica e o DNA é orgânico. A letra C e a letra D estão falando que os genes não são formados por DNA, né? E a gente sabe que sim, são formados, tá? Ela coloca aqui em xeque ainda essa questão de orgânica ou inorgânica, mas o erro mesmo tá nessa parte aqui de falar que não é formado por a 25. Também tranquilo. As gônadas são estruturas existentes no corpo humano que estão intimamente relacionadas com as mudanças na puberdade e com a reprodução. A esse respeito foram feitas as afirmações a seguir. As gônadas correspondem aos testículos no homem e aos ovários nas mulheres. Exatamente. Né? São glândulas, digamos assim, que vão ser responsáveis pela fabricação dos hormônios sexuais, né? As gônadas produzem os gametas, sim, também, né? Ou seja, óvulos e espermatozoides, claro. E elas produzem os hormônios tais como estrógeno e testosterona, né? Feminino e masculino aqui, claro. Essas 3 aqui são corretas. E 4, as gônadas não são glândulas. São sim, né? Porque elas produzem hormônios. Então, a resposta correta aqui, 1, 2 e 3, letra B. Por último aqui, uma questão facílima também, e também eu lembro, né, fiz a prova do Coltec e caiu também sobre ST no Coltec, então é um assunto muito importante que você saiba, mas sinceramente é tão fácil que a pessoa não precisava saber nada, né, só de ler aqui a questão já ia perceber a resposta. As infecções sexualmente transmissíveis são infecções ou doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos, transmitidos por meio de contato sexual sem o uso de preservativo. Uma das principais ISTs é a AIDS, que surgiu como uma pandemia a partir da década de 80. Em relação à AIDS, qual das afirmativas é incorreta? A AIDS é causada pelo vírus HIV, certo? E leva à falência o sistema imunológico humano, deixando os indivíduos desprotegidos em relação a outras doenças. Sim, né? Ela faz com que você enfraqueça seu sistema imunológico. Uma pessoa portadora de HIV pode ter uma vida normal desde que tenha os devidos cuidados médicos e de saúde, sim?
né? Graças a Deus está melhorando a qualidade de vida cada vez mais das pessoas que são portadoras do vírus. Letra C, o vírus HIV é transmitido por meio de contato sanguíneo, líquidos, lubrificantes dos órgãos genitais, pelo esperma e pela amamentação. Sim, né? Várias formas de transmissão, hein? De transmissão do vírus HIV. Letra D. Olha a letra D, gente. Não é necessário se prevenir contra o vírus HIV causador da AIDS. Uma vez que a ciência evoluiu, o tratamento funciona em todos os indivíduos e a cura. Ele tá falando que não é necessário se prevenir, né? Tipo assim, você não precisa usar preservativo em relações sexuais, não precisa fazer teste de sangue quando você vai receber ou fazer alguma transfusão. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, a questão não precisava nem saber nada. É óbvio que essa aqui tá totalmente tendenciosa e é ela a incorreta. Beleza? Então é isso, amiguinhos. Vou deixar aqui na descrição os links para os cursos de Física e Química, né, da parte ciência aí para vocês estudarem para todas as provas, e também o de matemática, foi uma prova muito tranquila. A prova da FUNEC, em geral, ela é tranquila, mas essa aqui foi bem mais do que a média, né? Então, assim, só coloca o joelho no chão e agradece por essa prova, tá bom? Porque tiveram algumas de anos passados aí que foi um pouquinho mais complicado, né? Mas essa aqui tá bem tranquila, espero que vocês tenham ido bem, ok? É isso aí, vejo vocês na próxima.